Olá a todos! Nessa aula, nós vamos estudar sobre o conceito de independência linear. Então, a ideia é a seguinte: vamos supor que um vetor W dentro de um espaço vetorial V pertença ao espaço gerado pelos vetores V1, V2 e Vn. Então, isso significa o seguinte: que você é capaz de encontrar números reais A1, A2, An de tal modo que o nosso vetor W ele é uma combinação linear desses vetores e a combinação linear é escrita dessa forma: A1V1 mais A2V2 mais ANVN. Então, se você observar direitinho, principalmente na aula passada, sempre quando nós montamos essa equação, o que nós estamos construindo é um sistema linear onde as nossas incógnitas seriam justamente os nossos AJs. E o fato do W pertencer ao espaço gerado pelos vetores V1, V2, Vn nos garante que esse sistema linear possui solução. O que vale a pena nós refletirmos é se essa solução aqui ela é única. E para responder essa pergunta, se a solução é única ou não, nós precisamos do conceito de vetores linearmente independente e linearmente dependente. Então vamos para a sua definição. Então vamos considerar V um espaço vetorial. Nós vamos dizer que o conjunto de vetores V1, V2, Vn é linearmente independente, e aí, nesse caso, muitas vezes eu vou carinhosamente chamar de LI, se o sistema linear A1V1 mais A2V2 mais ANVN igual a zero, aí esse zero não é para pensar que é um número zero, é o vetor nulo, admite apenas a solução trivial. O que eu quero dizer com isso? O admitir apenas a solução trivial. A gente sabe que se A1 for zero, A2 for zero, AN for zero, isso vai ser solução do nosso problema. Só que, se a solução for única, ou seja, se admite apenas a solução trivial, então nós vamos dizer que esse conjunto de vetores V1, V2, Vn é um conjunto LI, ou seja, linearmente independente. Caso contrário, ou seja, caso a gente encontre uma solução A1, A2, An, de tal modo que alguns dos A's sejam diferentes do zero, nós vamos dizer que o conjunto de vetores são linearmente dependentes, ou seja, LD. Então, para fazermos exemplos numéricos e até mesmo para consolidar bem essa definição, vamos trabalhar com um exemplo que vamos considerar V o espaço R3 e nós vamos considerar V1, V2, V3 essas respectivas coordenadas. Então, eu quero verificar se V1, V2, V3 formam um conjunto LI ou LD de vetores. Bem, o primeiro passo é nós montarmos o nosso sistema linear. Então, A1V1 mais A2V2 mais A3V3. E isso nós devemos igualar a zero. Zero aqui, novamente, não vou ficar toda hora destacando isso, mas esse zero que eu estou me referindo não é zero número real, mas sim os vetor 0, 0, 0. Então vamos lá, vamos analisar qual sistema linear nós estamos associados. Então, para isso, eu devo substituir os valores de V1, V2 e V3. Então, nesse caso, V1 é 1 menos 2, 3, menos 2, 3, mais A2 vezes nosso V2, que é 5, 6, menos 1. E o nosso A3, ou perdão, o nosso V3 vai ficar 3, 2, 1. Aqui, provisoriamente, eu vou manter o zero aqui, mas é claro que eu estou pensando no vetor 0, 0, 0. Não vou resistir e vou manter as setinhas só para ficar bem evidente, parafraseando o Chitãozinho Chororó. Então aqui eu vou aplicar a distributiva e já juntar as coordenadas. Então, fazendo um pouquinho de conta, nós vamos obter na primeira coordenada A1 mais 5A2, não sei se isso é goleado ou não, mas tudo bem, mais 3A3. Isso eu sei que é um empate. Agora, na segunda coordenada,
menos 2A1, mais 6A2, mais 2A3. E por último, então deixa eu só dar uma ajeitada aqui na minha conta. Na terceira coordenada, 3A1 menos A2 mais A3. E isso é igual a 0, 0, 0. Então, observe que eu estou falando que um vetor é igual a outro. Isso quer dizer o quê? Que as respectivas coordenadas são iguais. Então, vamos lá. A primeira coordenada aqui vai ficar essa expressão. Essa é a primeira coordenada. E vai ser igual à primeira coordenada do lado direito, que é 0. Já a segunda coordenada é essa expressão aqui, que eu vou copiar e colar. E é a segunda coordenada do vetor da esquerda tem que ser igual à segunda coordenada do vetor da direita. E por fim, a terceira coordenada do vetor da direita, ou perdão, da esquerda, tem que ser igual à terceira coordenada do vetor da direita. Então aqui nós temos um sistema linear e nós vamos usar os conhecimentos adquiridos na parte inicial do curso para associar esse sistema de maneira matricial. Então observe que matricialmente falando, usando a matriz aumentada inclusive, nós vamos ter 1, menos 2, 3, 5, 6, menos 1, 3, 2, 1. Ao invés de fazer sistema matriz aumentada, me permita escrever por enquanto o sistema matricialmente, porque eu quero fazer alguns comentários. E aqui eu só vou igualar a 0, 0, 0. Só para simplificarmos algumas coisas. Uma coisa que é importante observar, então eu já vou aproveitar para encolher esse sistema linear, deixar ele pequenininho aqui. Quero evidenciar esse sistema na forma matricial, só que eu quero que vocês observem associado aos vetores. Então, observe que na primeira coluna da nossa matriz aqui, ele corresponde justamente às coordenadas do vetor V1. Na segunda coluna, V2. Na terceira coluna, V3. Então, vale a pena fazer essa observação, por quê? Porque na hora que você começa daqui, você já pode partir para o sistema linear no formato matricial usando essa manipulação. Você posiciona os vetores em colunas e aí você monta a matriz vezes A1, A2, A3 igual, nesse caso, a 0. Agora sim, nós vamos trabalhar usando a ideia de matriz aumentada. Então, eu vou pegar essa matriz aqui, vou fazer um traço na vertical, colocar 0, 0, 0 e nós vamos fazer as devidas manipulações. Vou até mudar de cor aqui para facilitar aqui a visualização. Então, vamos lá. Para eliminar esse camarada aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 2 a primeira linha e adicionar na segunda. E eu tenho que multiplicar por menos 3 a primeira linha e adicionar na terceira. Bem, então, continuando a conta, eu só pegar essa informação, copia e cola. Como eu vou alterar a segunda e a terceira linha, eu vou apagando tudo. Observe que não importa as combinações lineares que nós vamos fazer, aqui sempre vai dar 0, pelo fato do sistema ser homogêneo, e aí na hora de você fazer as manipulações isso não altera o resultado. Então já posso manter desse jeito. Então, 2 vezes 1 dá 2, com menos 2, 0. Aqui vai ficar 10 com 6, 16. 6 com 2, 8. Agora, por menos 3. Então, menos 3 com 3, 0. Menos 15 com menos 1, menos 16. Menos 9 com menos 1, menos 8. Não é difícil perceber o quê? Que aqui nós vamos ter, na prática, e aí através de um escalonamento rápido, dá para zerar tudo. Eu acho que eu já vou fazer aqui logo direto. Então, aqui a gente zera. Por que a gente zera? Só para evidenciar aqui. Que agora é só pegar uma vez essa linha, somar com a linha de baixo, aqui vai zerar. Então, colocando aqui os zeros, e aqui até para simplificar, vou dividir por 8. Então, aqui vai dar 2.
aqui vai dar 1. E nós temos o seguinte sistema linear, né? A1 mais 5A2 mais A3 igual a 0. 2A2 mais A3 igual a 0. E acabou. Não tem mais o que fazer. O que nós podemos agora fazer é aproveitar, vamos colocar assim, criar uma relação entre A2 e A3. Então, pela equação 2, a gente sabe que o A3 é igual a menos 2A2, olhando para essa relação aqui de baixo. E aí, substituindo aqui, nós vamos obter A1, perdão se vocês estiverem escutando um som aí fora. Então, vai ficar 5 vezes A2 menos 2A2 igual a 0. Bem, então, retornando aqui à nossa programação, o que eu havia comentado é o seguinte, que descobrimos que o A3 é igual a menos 2A2, substitui o A3 aqui, o que nós vamos obter é que o A1 vai ser igual a 3A2, passa para o outro lado, menos 3A2. E aí, se a gente junta essas duas informações, se a gente junta essas duas informações aqui, o que nós vamos obter é o seguinte, deixa eu só organizar as contas. Vamos evidenciar essas duas informações, porque eu posso considerar o seguinte, qual é o nosso conjunto solução? Nós temos o A1, A2, A3. Como aqui nós temos três variáveis e três incógnitas e duas equações, temos uma variável livre. Então, nesse caso, como aqui A2 aparece nas duas equações, eu vou chamar de T. Isso implica que o nosso A1 é menos 3T e o nosso A3 é igual a menos 2T. E aí o que acontece? Para cada T número real, nós vamos ter uma solução diferente. Como nós temos uma infinidade de soluções, logo também temos uma solução não nula. Por exemplo, basta fazer T igual a 1. Isso quer dizer o seguinte, que esse sistema linear aqui possui uma outra solução além da trivial. Então, nesse caso, qual é a conclusão que nós vamos tirar? Que, vou colocar aqui em cima, V1, V2 e V3 formam um conjunto Li de vetores. Agora, nós vamos seguir em frente com o curso fazendo mais um exemplo. Porque é o seguinte, no exemplo anterior, nós resolvemos o sistema linear da força bruta. Mas será que a gente consegue algum atalho? E a resposta é, dependendo das circunstâncias, sim, é possível. Como assim? Vamos lá. Vamos verificar se V1, V2, V3 aqui formam um conjunto Li ou LD de vetores. Então, nesse caso, o primeiro passo vai ser A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3. E isso tem que ser igual a 0, 0, 0. Já vou colocar assim dessa maneira para facilitar a visualização de vocês. Como havia comentado anteriormente, nós podemos enxergar esse sistema linear na forma matricial. E como é feito? Nós vamos posicionar os vetores como vetor coluna. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 1, 4. Isso multiplicado por A1, A2, A3. E isso tem que ser igual a 0, 0, 0. Então, note que nós temos três equações e três incógnitas. E mais, essa matriz aqui é uma matriz quadrada, que eu vou chamar de matriz A provisoriamente. Meu objetivo é verificar se esse sistema linear possui apenas a solução trivial, ou seja, apenas o A1, A2, A3 ser igual a 0. Se eu mostrar que essa matriz A possui inversa, eu multiplico a inversa dos dois lados, e aí eu vou concluir que a única solução desse sistema linear é o A1, A2, A3 ser igual a 0. Tem até um teorema que fala que se o determinante dessa matriz A for diferente de 0, você tem
a solução única do sistema linear. E aí, nesse caso, como o 0, 0, 0 é uma solução, ele acaba sendo a única, logo o conjunto de vetores forma que nós temos é Li. Se o determinante for igual a zero, você vai ter infinitas soluções. Então, basta agora eu calcular o determinante da matriz A. Professor, o senhor poderia ter feito isso no exemplo anterior? Poderia, porque nós tínhamos uma matriz 3 por 3. Se fosse 3 por 4, 2 por 3, não poderia. Eu só quis fazer usando o sistema linear mesmo, só porque é uma introdução, né, à teoria. Mas de uma maneira mais rápida, nós podemos calcular o determinante dessa matriz. E outra, nós podemos usar a expansão por cofatores e desenvolver, por exemplo, na coluna. E aí o que acontece? Para fins práticos, o determinante dessa matriz A vai ser igual ao determinante dessa submatriz aqui. Porque ao desenvolver por cofatores, vai ser 1 vezes o determinante dessa matriz, mais 0 vezes o determinante de uma outra submatriz, 0 vezes a determinante da submatriz correspondente, aqui 0 vezes qualquer número é 0. E aí, para fins práticos, determinante de A é o determinante dessa matriz rosa, que é 8 menos 3, que dá 5. Isso é diferente de zero. E aí vale destacar, deixa eu chamar essa equação de equação estrela, essa equação vetorial. Portanto, a equação estrela possui apenas a solução trivial, e isso implica que o nosso conjunto de vetores V1, V2 e V3 é um conjunto Li. Então, nós temos um exemplo de conjunto de vetores Li e um outro conjunto de vetores, cadê? LD. Então, só uma correção. Esse conjunto de vetores é LD. Então, seguindo em frente, no nosso exemplo, vamos trabalhar em um exemplo que fuja do, vamos dizer assim, comodismo do R3. Vamos trabalhar num exemplo onde vamos verificar se os conjuntos vetores V1, V2, V3 são Li ou LD, só que no espaço P2 dos polinômios de grau até 2. Então, vamos lá. Primeiro passo não depende se você está no R3 ou não, isso é para qualquer espaço vetorial, que é A1V1 mais A2V2 mais A3V3. E isso vai ser igual a zero, mas esse zero é o vetor nulo do espaço P2 que acaba coincidindo com o número real zero. No caso, mais precisamente, a função nula. Próximo passo é fazer a substituição, então vai ficar A1 vezes, quem é V1? 1 menos x, mais A2 vezes V2, que é 5, mais 3x menos 2x2, mais A3 vezes o V3, que é 1 mais 3x menos x2, e isso tem que ser igual a zero. Aplicando a distribuição Eppert de Richards e agrupando os termos de acordo com a potência, o que eu quero dizer com isso? Quem vai estar multiplicado por x ao quadrado? Aqui não tem um fator x ao quadrado, mas aqui tem, ó, A2 vezes menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2 A2, que aqui vai ter um x ao quadrado que eu vou colocar em evidência em breve, e aqui vai ficar o menos A3, isso tudo multiplicado por x ao quadrado. Então, você aplica a distributiva e você vai organizar o seu polinômio. Então, todo mundo que está multiplicado pelo x ao quadrado, eu coloquei em evidência aqui, mas agora todo mundo multiplicado pelo x. Nesse caso, vai ficar menos A1 mais 3A2 mais 3A3. E, por fim, todo mundo que não tem x. E aí, quem seriam esses camaradas? Deixa eu colocar na cor verde aqui. Mais, vou até deixar entre parênteses, A1
mais 5A2 mais A3. Então, como isso aqui é um polinômio... Ah, e eu esqueci, tem que multiplicar por x aqui. Eu tinha botado x em evidência. Bem, como isso é um polinômio, então o polinômio da esquerda tem que ser igual ao polinômio de direita, e isso significa que isso tem que ser igual para todos os valores de x. Não é só para um valor de x específico, é para todos os valores de x. E a única possibilidade disso acontecer é quem está sendo multiplicado pelo x ao quadrado de um lado, vou colocar aqui, menos 2A2 menos A3. Quem está sendo multiplicado pelo x ao quadrado no lado esquerdo tem que ser igual a quem está sendo multiplicado pelo x ao quadrado do lado direito. Mas, professor, não tem. Tem sim, é o zero. E se não tem nada, é zero vezes x ao quadrado. Quem está sendo multiplicado pelo x do lado esquerdo, então, menos A1 mais 3A2 mais 3A3 tem que ser igual a zero. E, por fim, A1, que é a parcela que não tem x, mais 5A2 mais A3 igual a zero. Escrevendo esse sistema linear matricialmente, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. Como aqui não tem nada, seria 0, menos 1, 1, menos 2, 3, 5, menos 1, 3, 1, A1, A2, A3, A1, A2, A3, e isso é igual a 0, 0 e 0. Bem, agora basta nós chamarmos essa matriz aqui de matriz A e calcularmos o determinante de A. Se o determinante de A for diferente de zero, isso vai querer dizer o quê? Que nós vamos ter uma única solução para o nosso sistema linear e a única solução nula, logo os vetores são LIs. Caso contrário, os vetores são LDs. Então vamos lá. Então aqui vale a pena a gente copiar e colar a matriz aqui. Copia e cola. Barrinha vertical, copia as duas primeiras colunas. Aqui eu esqueci do menos 2, né? A gente copia aqui as duas primeiras colunas. Nós vamos fazer aquele velho procedimento para calcularmos o determinante de matriz 3 por 3. Então aqui vai ficar 0, menos 6, menos 6, menos 5, menos. Agora nós vamos para outra diagonal. Menos 3, mais 0, menos 2. Então, repetindo de novo. 0, menos 6, menos 5, menos 3, 0, menos 2. E aí não se esqueça do menos aqui. Então, aqui vai ficar, vou colocar aqui embaixo, menos 6, menos 5, já vou colocar aqui menos 11. Com o menos aqui, aqui dentro vai ficar menos 5. O menos vai dar mais. Isso aqui vai dar menos 6. Menos 6 é diferente de zero. Isso implica que, se o determinante de A é diferente de zero, deixa eu só colocar aqui que determinante de A é diferente de zero, isso implica que V1, os vetores V1, V2, V3, possui apenas a solução nula, como solução daquele sistema linear. Logo, esse conjunto de vetores é linearmente independente, ou, se preferir, LI. Bem, seguindo em frente aqui, nós temos alguns teoremas que nos ajudam a dar uma intuição sobre uma interpretação ou um significado ou algo que nós podemos colocar na nossa mente referente a conjuntos LDs e LIs. Então vamos lá. Seja S um conjunto de dois ou mais vetores em um espaço vetorial. Se S é LD, quer dizer, S é LD, perdão, se e somente C,
pelo menos um vetor de S pode ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores de S. Em outras palavras, o que esse teorema está dizendo? Você tem esse sistema linear, que vem justamente da definição de LI ou LD. Então, a 2 é 2, mais a NVN, e aí a gente iguala a zero. Se for LD, isso acontece se e somente se algum vetor dessa lista, vamos supor um V1, vamos supor que o V1 ele cumpre essa propriedade. Algum vetor dessa lista é combinação linear dos outros vetores. Isso é intuitivo, no seguinte sentido. Tem uma solução diferente de zero, vamos supor que o A1 é diferente de zero. Então você consegue, fazendo um remeleixo aqui, passa, por exemplo, esse camarada para lá e depois passando o A1 para o outro lado dividindo, você consegue escrever V1 como A2 sobre A1, V2, mais, menos na verdade, A3 sobre A1, V3, aqui tem uma setinha, né? Menos, pontinho, 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 menos AN A1 vezes Vn. Ou seja, você escreveu V1 como combinação linear dos vetores V2, V3 e Vn. Ou seja, V1 pertence ao espaço gerado por V2, V3, Vn. E é se somente se. Tanto que a letra B é o famoso igual mais diferente. Porque não ser Li significa ser. Não ser LD significa que ele é Li. Então, um conjunto de vetores S é Li, se e somente se nenhum vetor pode ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores. Ou seja, você não pode fazer essa manipulação. Até porque o A1 seria zero. Então, você não poderia dividir por zero. Então, a demonstração do teorema eu vou deixar praticamente como um exercício, porque é mais uma intuição, vamos dizer assim, do entendimento do que é um conjunto de vetor LD. Só para vocês terem essa ideia. Se o conjunto de vetores é LD, quer dizer que algum vetor é combinação linear dos outros. E isso vai ser muito importante para descrever passos vetoriais. Ou melhor, para fazer uma espécie de spoiler, construir uma base de um vetor, de um espaço vetorial, perdão. Um outro teorema que é bastante útil é esse seguinte, esse aqui. Seja S um conjunto de vetores formado por V1, V2, Vn, conjuntos de vetores no Rn, vamos supor que R seja maior do que Vn. Então, só uma correção do enunciado, na verdade, aqui. S é um conjunto de vetores V1, V2, Vr, conjunto de vetores do Rn, e aí se R é maior do que N, então S é necessariamente LD. Isso acontece por quê? Porque se você monta o sistema linear, então vamos colocar aqui A1V1 mais A2V2 mais ARVR igual a zero, associado a esse sistema linear, nós vamos ter o quê? Vamos pensar um pouco. O que vai acontecer? Vamos colocar assim, uma notação para facilitar a nossa fala. Vamos imaginar que VJ seja um vetor assim. Vamos posicionar como se fosse vetor coluna. V, no caso é VJ, né? Então, ele vai posicionar na coluna, então vai ser V1J, V2J, até VNJ, porque é um vetor do Rn. E aí e esse V aqui não é vetor, é de número. Talvez seria interessante, até vou colocar X. Então, X1J, X2J, XNJ, acho que ficou melhor assim. E aí, na hora que você monta um sistema linear, o que vai acontecer? O sistema linear vai ficar referente a essa expressão aqui. Vai ficar assim: x11, x21, xn1. Por quê? Porque são as coordenadas do vetor v1. Aí aqui, x12,
x22, xn2, são as coordenadas do vetor V2. Você segue até as coordenadas do vetor VR, então vai ficar x1r, 1r, x2r, xnr, que são as coordenadas do vetor xr. Isso aqui vai ficar A1, A2, AR igual a 0. 0, 0 e assim por diante. Só que, note que quando você realiza a multiplicação de matrizes, essa matriz aqui, essa matriz grandona aqui, ela é uma matriz, vamos chamar de matriz A. Ela tem quantas linhas e quantas colunas? Ela tem N linhas e R colunas. Esse vetor aqui, eu vou chamar de X maiúsculo, esse vetor aqui. Vou até mudar a cor aqui para ficar didaticamente mais claro. Então, esse vetor coluna, vou representar por X, ele tem R linhas e uma coluna. E a gente já viu que no conceito de multiplicação de matrizes, vou representar esse resultado com a letra B, mas na verdade é o vetor nulo. Ele vai possuir N linhas e uma coluna, porque a multiplicação está bem definida e o resultado da multiplicação é o que sobra. Dito isso, quantas equações nós temos? Nós temos N equações, porque você vai realizar essa multiplicação na primeira linha, na segunda linha, na n-ésima linha. Então, você tem N equações. Só que quanto incógnitas? R incógnitas. O que acontece? Como R é maior do que N, você está dizendo que tem mais incógnitas do que equações. E se tem mais incógnitas do que equações, você não pode ter uma única solução. Ou você vai ter infinitas soluções, ou você não vai ter solução. Só que a solução nula já é... o vetor nulo, quer dizer, o A1, A2, AR nulo, já é uma solução. Logo, você vai ter infinitas soluções. Tendo infinitas soluções, esse conjunto de vetores forma um conjunto LD. Então, espero que tenha ficado claro a intuição do porquê que esse resultado é verdadeiro. E essa compreensão teórica vai nos dar base para estudarmos sobre base. Então, peço que vocês curtam o vídeo, deem feedbacks, sugestões de melhorias e até a próxima.